Um helicóptero vai lançar suprimentos para pessoas que estão no bote numa inundação. Ele vai lançar quando a altura dele, em relação ao bote, foi exatamente de 100 metros. Inicialmente, o helicóptero tem uma velocidade inicial, cujo módulo é de 25 metros por segundo, e o ângulo que ele faz com a horizontal, 36,9 graus. Como sabemos, esse pacote vai realizar essa trajetória, vai cair a uma certa distância, aqui distância inicial 0, esse vai ser o ΔX, aqui vai ser o x final. E a primeira pergunta é: quanto tempo o pacote fica no ar e depois qual é a distância que ele cai depois do bote? Essa distância aqui. Temos que o movimento se desdobra em dois, o vertical uniformemente acelerado e o horizontal, movimento retilíneo uniformemente acelerado. Vamos lembrar que o Vix inicial vai ser a velocidade inicial vezes o cosseno de 36,9 e o VIY vai ser velocidade inicial vezes o seno de 36,9 graus. E aqui estão o Vix e o VIY, os vetores. E aqui o módulo deles. 20 metros por segundo para a velocidade inicial em x e 15 para y. Então vamos agora usar essas equações. Veja que a altura inicial, o y inicial vale 100 metros. E quando ele cai aqui, o pacote, a altura final é 0. Além do mais, nós sabemos que a gravidade 9,81 metros por segundo ao quadrado. E também sabemos que a velocidade com que o pacote é abandonado, ele tem a mesma velocidade que o helicóptero naquele instante, porque estava grudado nele, ele foi simplesmente abandonado. Então, nós podemos ver que essa primeira equação vai nos fornecer o tempo que esse pacote leva para atingir a altura 0. Então vamos escrever. A altura final é 0, a inicial era 100, a velocidade inicial em y é 15t, menos 9,81 sobre 2t quadrado. Isso é uma equação de segundo grau que eu vou deixar para você resolver. Isso vai dar dois tempos. Menos 3,24 segundos ou 6,30 segundos. Mas o tempo negativo a gente descarta, então o que sobra é t igual a 6,30 segundos. Então a primeira resposta, ele fica no ar, ou seja, antes de atingir o solo, ele leva 6,30 segundos para isso ocorrer. E agora a distância. A distância é a distância horizontal que nós temos aqui. X final é igual a x inicial é 0, a velocidade inicial em x é 20, então 0 mais 20, vezes o tempo, que é 6,30. Isso me dá que a posição final do pacote, 126 metros. Outra pergunta é, se o helicóptero continua com velocidade constante, onde ele estará quando o pacote atingir a água? Então, ele estava aqui, ele lançou o pacote, e aqui estava o bote com as pessoas dentro, mas ele vai continuar se movendo enquanto o
pacote cai. Então, eu quero saber onde é que ele vai estar, né? Qual a posição que ele vai estar. Onde é que ele vai estar? Bom, a velocidade inicial do helicóptero está aqui, que é a velocidade que ele tinha no momento que ele abandonou o pacote. Como ele permanece com velocidade constante, então em x ele vai ser a posição inicial dele mais a velocidade vezes 6,3. Obviamente ele vai estar numa posição x a mesma do pacote. Então essa distância aqui vai ser essa mesma distância, 126 metros. Na vertical, ele vai continuar com um movimento de velocidade constante. O helicóptero não está em queda livre. Ele não está em queda livre. Então, para ele, vai ser um movimento também retilíneo uniforme. A posição inicial dele era de 100 metros de altura, a velocidade inicial dele em y 15 e o tempo 6,3. E isso vai dar a altura final dele 194,5 metros. Então, lembra que essa altura era de 100 metros, ele está nessa posição, mas como ele tinha uma velocidade para cima, então ele vai estar em algum lugar lá em cima. Ok? Nessa nova altura aqui de 194,5 metros. Verdade, quase o dobro de altura, tá ok? Então, nosso problema era o helicóptero que lançava o suprimento e esse suprimento fazia essa trajetória aqui. Então, essa era a velocidade inicial do suprimento. Podemos perguntar, esse ponto aqui é a altura máxima, vamos chamar de H, e vamos perguntar o seguinte: quanto tempo leva para o pacote sair daqui e chegar na altura máxima? Que tempo é esse? E que altura é essa? Nós sabemos que quando um objeto sobe, ele diminui a velocidade até a velocidade aqui ser zero e depois retorna acelerando novamente. Então significa dizer que nesse ponto mais alto a velocidade final em y é zero. Mas conforme ele se move por essa trajetória, a velocidade em x é sempre constante. Então, quando chegar aqui, ele continua o seu movimento, porque exatamente ele tem componente de velocidade x diferente de zero. Se a velocidade de x fosse zero, ele pararia ali, mas ele continuou para a direita. Então, nós temos que olhar para esse conjunto de equações e se a gente perceber, bom, eu posso calcular isso usando essa aqui. Por quê? A velocidade inicial final é zero e a velocidade inicial, como a gente viu anteriormente, era de 15 metros por segundo. E, obviamente, a gravidade 9,81. Então, nós temos 0 igual a 15 menos 9,81 vezes o tempo. O tempo, então, vai ser 15 sobre 9,81. E esse tempo será de
1,53 segundos. Queremos agora descobrir a posição final que ele atingiu. A posição inicial é 100, então aqui vai ser a posição inicial. Qual vai ser essa posição final? Ou seja, qual vai ser esse ΔY? Daí nós podemos voltar aqui no conjunto de equações, né? Podemos usar essa para descobrir o ΔY, ou podemos usar novamente essa aqui, porque temos o tempo. Ou ainda podemos usar também Torricelli, ok? Vamos escolher usar essa aqui. Vamos usar essa, porque a gente viu que a velocidade inicial em y é 15, a final é 0 sobre 2 e o tempo que nós encontramos 1,53. Daí nós teremos um ΔY de 11,5 metros. Como o helicóptero estava inicialmente a 100 metros, então essa altura final é 111,5 metros, que basta somar 100 metros com o valor que nós achamos aqui. Então nós vimos que o pacote sai daqui, ele leva para sair daqui até aqui, o tempo foi 6,30 segundos, mas para subir daqui e aparecer aqui, o tempo foi de 1,53 segundos. Então daqui para cá, obviamente, ele gastou 6,30 menos 1,53 segundos, que dá para a gente 4,77 segundos de queda a partir da altura máxima.